Há uns dias atrás, eu vi um post do Fê Pacheco que falava sobre criatividade e sobre a frequência na hora de criar. Ele falava que, para uma pessoa que trabalha com a criatividade, muitas vezes a frequência de criar é mais importante do que a qualidade do que você está criando. E eu achei isso genial, o texto que ele escreveu na legenda desse post, sabe? As coisas que ele disse. E eu acredito que eu tenha achado tão genial porque não é um discurso que a gente ouve muito. Essa coisa de relacionar o processo criativo e a própria criatividade com a frequência não é algo que a gente ouve muito. E eu acho que há dois grandes motivos para isso, e é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Bom, por mais que frequentemente a gente chame as pessoas que têm mais criatividade de criativas, eu acho que a criatividade não é uma característica. Ela não é algo que você nasce sabendo, algo inato, como muitas coisas que ocorrem com outras características, como ser uma pessoa boa, uma pessoa inocente ou uma pessoa esperta. Claro, há características que não necessariamente são inatas, que nós conseguimos aprender, mas eu acho que esse não é o caso da criatividade. Não que a gente não possa aprender a ser criativo, pelo contrário, a gente pode aprender a ser criativo. Mas eu acho que a gente não percebe que a criatividade é uma habilidade e não uma característica. Há uma enorme diferença entre uma característica e uma habilidade. Isso porque uma característica envolve uma série de fatores, envolve ser. Já uma habilidade envolve fazer. E essa é a grande diferença entre essas duas coisas. E a criatividade a gente não é, a gente faz. A gente pratica a criatividade, a gente faz coisas criativas, a gente coloca em prática a nossa criatividade. Isso porque a criatividade, por mais que seja um substantivo, é um substantivo que surge de um verbo, o verbo criar. Criar vem da palavra criação, um verbo que vem de um substantivo. O português é uma coisa bem complexa e linda, né? E criação pode muito bem estar relacionado com a palavra mãe. Isso porque uma mãe dá vida a algo, ela faz uma criança surgir no mundo, nascer no mundo. E é isso que a gente faz quando a gente está sendo criativo. Quando a gente está criando algo, quando a gente desenvolve a nossa criatividade. A gente dá vida a algo, faz algo nascer, algo surgir. É por isso que muitas coisas envolvem criatividade, mesmo que a gente não perceba. A arquitetura envolve criatividade, pois é dar vida a algo, uma estrutura, casa, móvel e por aí vai. Cozinhar envolve criatividade, porque envolve você dar vida a uma refeição, colocar no mundo uma comida que você mesmo criou. Qualquer forma de arte envolve criatividade, pois envolve criar algo. Escrever um texto é dar vida a ideias. Dançar é dar vida a movimentos, criar movimentos. Atuar é dar vida a personagens, histórias. Cantar e tocar é dar vida a sons, músicas, letras e melodias. Resolver problemas, sejam eles ligados a algo terapêutico ou algo como marketing ou por aí vai, sabe? Tá ligado à criatividade. Resolver problemas é criar soluções, dar vida a soluções. Enfim, há tantas, mas tantas coisas que a gente não percebe, mas que envolvem criatividade, envolvem criar e dar vida a algo. E quando a gente entende que a criatividade é uma habilidade, não uma característica, fica mais fácil da gente criar essas coisas, da gente criar algo de fato. Isso porque criatividade envolve frequência e não inspiração. Esse é o segundo motivo da gente não ouvir muito um discurso como aquele que eu disse do Fê Pacheco, da gente achar que a criatividade depende da inspiração. Esse é o segundo motivo. A gente normalmente acha que a criatividade depende única e exclusivamente da nossa inspiração. Eu concordo que a criatividade é algo que às vezes se torna algo mais fácil e fluido com a inspiração, mas com algo, que te inspire a criar algo. Mas deixa eu te contar um segredo: a criatividade não depende da inspiração. Isso porque, como eu disse antes, a criatividade é uma habilidade. E como qualquer habilidade, a criatividade depende da frequência. Quanto mais você pratica algo, quanto mais você faz aquela habilidade, melhor você fica naquilo. A prática leva à perfeição, lembra? Isso não seria diferente para a criatividade. Quanto mais a gente cria algo, quanto mais a gente dá vida às coisas, quanto mais a gente tem ideias, ideias e mais ideias, quanto mais a gente criar, melhor vai ser a nossa criatividade.
mais potente e desenvolvida vai ser a nossa criatividade. Então, é por isso que a frequência é tão importante para a sua criatividade.